Bom dia a todos, bom dia quem está presente aqui, bom dia para o pessoal daqui já me ouviu falar, mas você que está em casa assistindo via internet, pedir desculpa para vocês, começamos um pouco atrasados, mas conto com vocês daqui para frente para acompanhar os nossos palestrantes. Muito obrigado pela sua audiência, você que está nos assistindo aí via internet. Muito obrigado. Então, gente, começando o evento hoje, a gente vai começar como sempre deve ser feito. Eu vou pedir para que todos fiquem de pé, para que nós possamos cantar o hino nacional. E o hino que será reproduzido aqui, nós criamos esse hino na época que eu tinha o painel florestal, e a gente chamou de hino florestal. Então, vocês, por favor, também prestem atenção, que venham conhecer um pouco mais sobre florestas e tudo mais. Está aqui no telão e nas TVs aqui. Todo mundo de pé, vamos lá, vamos cantar o hino nacional? Roda, diretor. Bom, vem cá as duas aqui. Para todo o Brasil que está nos acompanhando, vem cá as duas aqui. Nesse evento nós temos aqui as duas intérpretes de Libras, que é a Ângela e a Luíne. Então, assim, para todos os presentes, elas vão ficar aqui a gente fazendo a tradução, tá? Obrigado para vocês. E ontem tiveram aqui várias pessoas, vários surdos mudos aqui, participando do evento, e eles vão vir de novo hoje. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui nos ajudando. Então, vou só explicar como é que vai ser a dinâmica. Nós vamos ter, então, as palestras,
Cada palestra vai ter 30 minutos e depois, no final, nós vamos fazer uma rodada de perguntas. Os palestrantes vão sentar aqui e vão responder perguntas de vocês. Tá? As meninas vão estar com o microfone na mão. Quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão, a menina leva o microfone até vocês e vocês fazem as perguntas ao vivo aqui para os nossos palestrantes. Tá ok, gente? Então, eu vou ter a honra agora de apresentar o nosso primeiro palestrante, que meu amigo de longa data, Wilson Andrade, por favor, suba aqui, é o diretor executivo da ABAF. Uma salva de palmas, meu amigo. O Wilson Andrade tem uma história muito longa de trabalhos, do meu palestrante. Nós tivemos recentemente na posse da nova presidente da ABAF lá em Salvador, e foi lançado a ideia de um plano fantástico, o Plano Florestal 2023-2033, que vai revolucionar a silvicultura, a cadeia produtiva de florestas plantadas na Bahia. E é ele quem vai explicar isso em detalhes para vocês. A palestra é sua, o microfone é seu. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela parceria. Bom dia a todos que nos ouvem pela internet e os senhores que aqui estão. A ideia é conversar um pouco sobre o setor e mostrar que a Bahia pode crescer como vários estados brasileiros estão crescendo, numa velocidade fantástica, e o exemplo maior é o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tinha 250 mil hectares plantados 10 anos atrás, hoje tem 1.200.000, 1.300.000, graças a planejamento, a um trabalho de equipe feito entre a iniciativa privada, e aqui está o Moacir Reis, companheiro presidente da Reflore e parceiro da nossa EBADA, do Grupo da Floresta do Brasil como um todo, e a gente tem a ideia de copiar e trazer também o ensinamento e a experiência do Mato Grosso do Sul para o nosso estado da Bahia. Nós vamos ver que produzimos hoje alguma coisa como plantamos alguma coisa como 700 mil hectares de eucalipto em todo o estado, nos 4 polos da região, mas que podemos aumentar esse percentual. As oportunidades são grandes, o setor registra hoje fábricas em construção, não é vontade, não é projeto. Aquilo que já está em construção, para os próximos 3 anos, chega a 70 bilhões de reais de investimento. Isso significa emprego, renda, impostos e crescimento e qualidade de vida para as pessoas, principalmente no interior, onde nós mais atuamos. E em parceria, sem dúvida nenhuma, com as demais atividades do agro. Interessa para nós o programa de conviver com o mamão, aqui de Eunápolis, com a melancia, de Teixeira, ou seja, os produtos, a pecuária, o café, que é forte também, e outras atividades que possam se somar do nosso interesse, como é o caso do florestal. Eu vou passar alguns dados aqui sobre o setor, rapidamente, para que a gente possa entender, ter uma visão mais global do assunto, e daí, então, nós poderemos conversar no momento das perguntas. Essa é a estrutura de funcionamento do setor. Nós temos cerca de 2.000 produtores no estado de florestas, pequenos, médios e grandes. Esses produtores se conectam nas 4 áreas de produção, a sul, extremo sul, aqui com a liderança e o apoio das PECs. O litoral norte tem o nosso apoio lá também, é uma entidade regional que se chama Sindiflor. Na parte do oeste da Bahia, nós temos a IBA crescendo lá, e que usa muita madeira para produção, secagem e processamento de grãos. E nós temos o 4º polo, que é o polo de Vitória da Conquista, na região do sudoeste do nosso estado. Nascem outros polos, a região de Maracás e Tiruçu, Jaguaquara, já está crescendo também, já tem 5, 6 mil hectares plantados. Enfim, está se espalhando pela Bahia. E as ferrovias novas que nós estamos, uma construindo, que é a FIOL, que corta a Bahia de leste a oeste por 1.300 quilômetros, sem dúvida nenhuma, vai nos dar novas fronteiras. A outra ferrovia é a Centro-Atlântica, que corta a Bahia de norte a sul, de Juazeiro a Minas Gerais,
e interligando com o Sistema Nacional de Ferrovia. Isso tudo vai levar as fábricas mais longe, com acesso favorável e competitivo da logística ferroviária. Mas essas são as regionais e o apoio que a BAF conta para coordenar a atividade na Bahia. E nós da BAF da Bahia temos 9 colegas de outros estados, como é o caso da Reflora e do Mato Grosso do Sul, que eu já citei o Moacir, e outras que nós todos estamos unidos na IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvore, que nos representa a nível mundial e a nível nacional. Vamos ver se muda aqui. Essa é a atividade da ABAF. Nós participamos de 42 fóruns diferentes, onde são discutidas políticas públicas e providências e gargalos e soluções que a gente possa trazer. Então, a ABAF está nos fóruns ambientais do nosso estado, nós estamos nos fóruns nacionais, a nível de Brasil como um todo, nos fóruns políticos e nos fóruns empresariais. Aqui é a área política do Estado e a área... Ou seja, são 42 fóruns diferentes, onde a ABAF tem assento, e esses assentos são ocupados pelos especialistas das nossas empresas associadas. O setor, a ABAF, então, representa o setor florestal, seus fornecedores e parceiros de desenvolvimento. Ela promove a diversificação e a sustentabilidade das atividades florestais. Interessa, como disse, outras culturas ao lado da nossa exploração florestal. Nós fazemos uma forte campanha de integração do pequeno e médio produtor e processador de madeira no nosso estado. E procuramos estimular o uso múltiplo da madeira. Nós estamos bem em celulose, nós produzimos 14% do que o Brasil produz de celulose, que é o maior exportador do mundo hoje, mas nós estamos bem atrasados na área, por exemplo, de madeira serrada. Na área de papel, nós temos apenas 3%, poderíamos ter 12% também, porque temos a celulose para isso. Na área de madeiras, nós estamos importando ainda 80% da madeira que a Bahia consome, apesar de toda a competitividade e da produtividade que a gente tem no nosso setor. Essa produtividade, essa competitividade vem através das tecnologias aplicadas pelas empresas, desenvolvida com a academia, desenvolvida com a Embrapa Floresta, que atinge e serve o Brasil como um todo. Nós temos aí, no Brasil, produz hoje uma média de 36 metros cúbicos por hectare ano, e nós temos, a Bahia chega a 33, enquanto os principais concorrentes mundiais do Brasil não passam de 18 metros cúbicos. Ou seja, nós temos o dobro da produtividade que os nossos concorrentes no mundo têm. E, além disso, temos áreas degradadas. O Brasil tem hoje 80 a 90 milhões de hectares de áreas degradadas que não foram abandonados por outras culturas, já foram antropizadas, e nós podemos crescer nessas áreas, dobrar, triplicar a nossa produção nacional, sem desmatar uma só árvore. Isso é muito importante, é uma característica muito boa para toda a nossa atividade. Mas, enfim, nós queremos ter o atendimento na Bahia, produzir para atender a demanda no nosso estado, para deixar de importar madeira, mesmo dos outros estados brasileiros, como é o caso do Paraná e Santa Catarina. E temos aí um estímulo muito forte, interessa para todos nós, e eu chamo a atenção para essa oportunidade, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Essa é uma maneira de produzir com favores que vão acontecer, com pagamentos ambientais que vão acontecer para o produtor, que possa sequestrar mais carbono, conservar e estocar mais carbono do que o sistema normal, natural. Então, aqueles que têm hoje uma condição ambiental, que protege, que zelam, que cuidam mais da sua propriedade, eles vão, por certo, começar a receber, não deve demorar muito, pagamentos por serviços ambientais ou a possibilidade de vender crédito de carbono.
Essa é a cadeia produtiva, são 500 empresas registradas na Bahia, no setor de processamento de madeira, das quais, logicamente, aí 80%, 90% são pequenas serrarias, pequenas empresas de tamanho pequeno e médio. O setor investe todo ano R$1 bilhão em novos equipamentos, em novos plantios do Estado, isso sem considerar novas fábricas ou ampliação de novas fábricas. Nós estamos entre os primeiros setores exportadores da Bahia. Nós somos 20% de todas as exportações do Estado. Nós temos 50 mil hectares de fomentado, de produção de pequenos e médios produtores, já fazendo parte da cadeia. Isso significa 22% da madeira produzida e consumida pelas nossas indústrias. Mas vejam, Minas Gerais já chega a 60%. O mundo todo, os Estados Unidos, que produz celulose, maior produtor mundial, a China e outros, a Finlândia, por exemplo, 80%, 85% é gerado a partir dos pequenos e médios produtores. Então, isso pode avançar com vantagens para todos os nossos investimentos no interior do Estado. Nós temos aí capacitação permanente das nossas equipes e, sem dúvida nenhuma, salários melhores de produção. O setor também investe fora as obrigações legais e os impostos que paga. Nós temos aí 50 milhões de investimento em 250 municípios atendidos, é onde nós plantamos na Bahia hoje. Isso atinge e beneficia cerca de 600 mil pessoas dos 15 milhões de baianos que nós temos. Nós temos aí investimento em construção e manutenção de estradas, isso beneficia as comunidades no entorno das nossas áreas de produção. E mais um fato, o IDH, que mede as condições de renda, saúde e educação dos municípios, é maior nas áreas onde tem a atividade florestal. Isso é comprovado pelas estatísticas, pelos números que podemos acompanhar. O setor hoje planta no Brasil 1,5 milhão, não é 1 milhão, é 1,5 milhão de árvores todo dia. Semana Santa, Carnaval, feriado, nós temos aí 1,5 milhão de árvores plantadas. Na Bahia, nós chegamos hoje a 250 mil árvores. E se plantar uma árvore é bom, e o dia da árvore foi ontem, vamos esticar para hoje, na verdade, por causa desse evento, nós temos aí 250 mil árvores plantadas todo dia, mesmo no feriado, mesmo no final de ano. O Brasil hoje tem 15 milhões de hectares plantados, dos quais 9 milhões são do setor produtivo, eucalipto, pinos e outras variedades, e 6 milhões de hectares são destinados à conservação. Ou seja, para cada hectare de produção, nós preservamos 0,7, que é mais que o dobro do exigido pelo Código Florestal Brasileiro. Isso é algo muito importante e, sem dúvida nenhuma, as empresas que fazem isso vão receber compensações ambientais, de novo, seja por crédito de carbono, seja por pagamento de serviços ambientais. Nós ocupamos no Brasil 1% da área territorial brasileira, mas nós atendemos 95% da demanda do setor de madeira no país. Isso significa menos pressão sobre a mata nativa, que deve e precisa ser preservada. O Brasil tem hoje, é o segundo país no mundo em cobertura natural, e mesmo com tudo isso, nós temos 65% da nossa cobertura, como o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no ano de 1500, ou seja, há muito tempo atrás, e poucos países sem isso. Afora a Rússia, que tem uma área de preservação grande de florestas, o Brasil se destaca no mundo e ainda assim não é reconhecido e nem recebe nada por isso. A taxa de mata natural, de cobertura natural na Europa não passa de 1%. Então, nós temos 65% de área natal protegida, e isso precisa ser mostrado ao mundo para que não sejamos o garoto mau do meio ambiente mundial. Vamos
trabalhar nesse sentido, e as nossas instituições trabalham assim, nas COP, nas reuniões internacionais, e um dia todos vão reconhecer. A Bahia tem 930, quase 1 milhão de hectares, dos quais 620 de produção e 300 de área de preservação. Ou seja, nós estamos um pouco abaixo da média nacional, precisamos crescer. Mas temos empresas com as metas já definidas e algumas já chegaram lá. A meta é 1 para 1. É ter 1 hectare de produção, como é o caso da Veracel, aqui em Eunápolis, é para 1 hectare de preservação como um todo. Os plantios florestais são feitos em áreas antropizadas, ou seja, 0 desmatamento, isso nós já vimos também. O setor tem uma forte ligação com a área de construção civil, com a área de metalurgia, papel e celulose, aquecimento de grãos, os móveis, energia e o setor têxtil. A Bracel, na Bahia, produz celulose líquida, que é usada para fazer viscose, que é usada para tecido. Só no mercado de tecido, nós temos um mercado mundial de 200 milhões de toneladas de produtos têxteis, dos quais 6% já são viscose, já são madeira, originário da madeira, e 20% é do algodão. Mas existe um espaço aí de 74% para a gente desbancar os produtos fósseis, que serão, sem dúvida nenhuma, combatidos pelas condições climáticas, pela emissão de carbono que esse setor faz. Enfim, nós fizemos essa contribuição. Nós temos algo vantajoso também, que é o plantio em mosaico, e cria os corredores ecológicos, protegendo fauna e flora, e temos solo, cuidado com a água e preservação da biodiversidade. Interessa muito para nós, como eu disse antes, a integração lavoura-pecuária, que está vinculado ao plano ABC, linhas de crédito interessante e disponível nos principais bancos no Brasil todo. Essa é a produção, eu já falei, do Brasil e da Bahia, os números. E uma coisa interessante, esse estoque de áreas preservadas, mais o estoque da floresta, nos faz absorver todo ano e estocar 4 bilhões de toneladas de equivalente carbono no país. A Bahia chega a 280 milhões de área de absorção de carbono. Essa quantidade nacional equivale a 2 anos de emissões totais que o Brasil faz. Vejam aí a força na área ambiental do nosso setor. Há aí uma demanda, esse aqui é o futuro, uma demanda por produto de madeira que cresce, a população cresce, a renda dessa população cresce e cada vez eles usam mais produtos. Veio a pandemia e aí vieram os aventais de hospitais, as máscaras, as fraldas, os cuidados dos tecidos como um todo, e a demanda cresceu. E veio o delivery, veio a compra na internet, que precisa de embalagem, e essas embalagens, sem dúvida nenhuma, são papel. Há crescimento no mercado, o mundo hoje prefere, naturalmente, os consumidores demandam produtos naturais, há o aumento da renda da população, isso nós já falamos, e nós temos aqui o Plano Nacional de Florestas, que prevê 2 milhões de hectares novos até o ano de 2030. Isso, na verdade, esse plano é de 3, 4 anos atrás, já foi ultrapassado. Nós já crescemos nesse período de 4 anos, algo mais do que esses 2 milhões que tínhamos como meta. O Brasil assumiu alguns compromissos nas mudanças climáticas, de mitigação dessas mudanças climáticas, e é preciso ter esses compromissos. 0 desmatamento ilegal, restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de floresta. Nós não estamos falando de 2, nem 4, nem 5, nós estamos falando de 18 milhões de florestas. Nós temos o compromisso lá fora de reduzir 40% até 50% com energias renováveis na composição energética brasileira, que já é muito boa, em termos naturais. E nós temos um compromisso de recuperar 30 milhões
de hectares de área de pastagem degradada dos 80, 90 milhões que a gente tem disponíveis. E o governo sabe quantas árvores vai plantar? Nenhuma. Isso tudo, esse compromisso vai ser transferido como uma oportunidade e mesmo um compromisso para nós produtores. Quem vai recuperar esses 30 milhões de hectares não é o governo. Brasília não vem plantar floresta nenhuma aqui. Nós temos que assumir esse papel e essa oportunidade, logicamente que precisamos aí melhorar o ambiente empresarial para o setor, seja na área de controles ambientais, que ninguém quer que tire, mas que quer que sejam efetivos, práticos e funcionais. Pode, não pode, pode plantar, não pode colher, não pode. O que é que podemos fazer de uma maneira objetiva, clara, com muita segurança jurídica? Isso interessa a todos nós. Precisamos de linha de financiamento, temos que defendê-la e buscá-la. Precisamos de incentivos fiscais e, principalmente, precisamos dos pagamentos por serviços ambientais, que eu já mostrei quantos são os importantes nisso. Cadê o tempo? Nós temos, então, um programa na Bahia que é plantar para não faltar. Vocês têm uma ideia, o oeste da Bahia, para secar grãos, só para secar grãos, ainda não tem unidade de produção de energia de biomassa, que vai crescer muito. Eles precisam o equivalente a 5.000 hectares de eucalipto plantado por ano. Precisam colher 5.000 hectares. E, logicamente, replantar. Eles chegaram a ter, no oeste da Bahia, 50.000 hectares plantados. Hoje tem 9, porque estão colhendo 5.000 hectares por ano, mas não estão replantando na velocidade que precisavam. Resultado, em 2 anos vai ter um apagão de madeira no oeste para secar os grãos, que a produção está crescendo. Era 9, agora 10, vai para 11 milhões de toneladas no ano que vem, e esse consumo de madeira, de biomassa, sem dúvida nenhuma, vai crescer. Então, são vários exemplos de vários segmentos de crescimento que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para trabalhar. Onde eu apito? Me ajuda aí, por favor. Eu falar em apagão florestal? Muito bem. Nós temos aqui no Região Sul um programa muito interessante que se chama Programa Ambiente Florestal Sustentável. Nós temos aí 3 equipes, 3 veículos, 3 data shows e tal. E esse programa atende 10 itens diferentes que nós vamos ver à frente. E essa equipe, essas 3 equipes já rodaram alguma coisa como 400.000 quilômetros nos últimos 5 anos, 278 treinamentos em 234 comunidades, fizeram orientação e ensinamento para 12.000 estudantes e produtores rurais de diversas culturas, e têm cadastrado 1.400 propriedades de todas as atividades do agro na região. Isso tudo ajuda no combate a incêndio, na preservação de reserva legal, na preservação dos recursos hídricos, na integração lavoura-pecuária, e esse serviço é feito junto com o governo do Estado, com os sindicatos rurais e com as empresas do nosso setor. No stand nosso, vocês podem ver mais informações sobre isso. Esses são dias de campo que nós fazemos em várias regiões. O Pedro Frâncio, que está aqui, participou com isso desde o ano de 2015. Você tem, numa reunião só, num dia de campo, alguma coisa como 180 participantes no grupo, e fizemos isso nas 4 regiões de produção do Estado, chamando a atenção para essas oportunidades de integração lavoura-pecuária e do crescimento da madeira. E, por último, que está aqui registrado o que eu disse, cerca de 80% da madeira de uso múltiplo nós importamos de outros estados. Portanto, há um espaço para crescer que precisamos ocupar.
O Plano Bahia Florestal. Mato Grosso do Sul fez um projeto, eles tinham cerca de 200 mil hectares, cresceram acima de 1 milhão em 10 anos, e que agora ousaram fazer um novo plano para mais 10 anos, para chegar a 2 milhões de hectares nesses próximos 10 anos. E tem uma coisa interessante. Na época que foi criado o primeiro plano, com a ajuda do setor, com as empresas do setor da área florestal, liderado pela Reflore, que é a nossa ABAF, lá no Mato Grosso do Sul, a Simone Tebet era prefeita de Três Lagoas, não é isso? E a ministra Tereza Cristina, super ministra, sem dúvida nenhuma, que beneficiou muito o nosso agro, era secretária de Agricultura do Estado. Sem dúvida nenhuma, elas cresceram com o plano e com o crescimento do Mato Grosso do Sul. Um é candidato a presidente da República, já foi senadora, ou é senadora ainda, e nós temos a ministra Tereza Cristina, que deve ser eleita para o Senado Federal. Elas cresceram com o plano e com o Estado do Mato Grosso, e foi o setor florestal que ajudou nisso. Então, nós queremos aumentar a área plantada e também a área de preservação. Nós queremos atrair investimentos do mundo todo, porque é para cá que as novas empresas mundiais têm que vir, e nós vamos ter espaço e temos área para isso, temos clima, solo, como disse, produtividade. Nós vamos trabalhar pela maior inclusão dos pequenos e médios produtores, por que não chegar a 60% que Minas Gerais já tem? Então, eu acho que esse plano, feito aí com a ajuda das entidades empresariais, com a ajuda do governo e com a academia, sem dúvida nenhuma, pode gerar bons resultados e favores para todos. Essa é a oportunidade, de novo, da ferrovia que eu citei, leste-oeste, e a ferrovia centro-atlântica. Nós precisamos atender a demanda por madeira local e mundial, e nós precisamos gerar no interior mais emprego qualificado, captação, renda, impostos e contribuições ambientais. É importante dizer que na Bahia o setor florestal é 5% do PIB, ou seja, de toda a riqueza produzida do Estado. Nós recolhemos 4,5 bilhões, ou desculpe, 4,5% de todos os impostos arrecadados no Estado, federais, municipais e estaduais. Então, isso tem um peso significante no desenvolvimento do nosso Estado, e principalmente quando ele é feito no interior do Estado, fora da zona da capital, onde está concentrado quase 70% do PIB do Estado. Está na hora de ir mais para o interior, e no interior, o emprego no interior, para mim, vale dobrado, para merecer incentivos fiscais que o governo possa prover. Então, o fomento da Bahia 22, Minas Gerais e Paraná, por exemplo, também tem 60%, cresce a demanda no Brasil e do mundo, os investimentos de 65 bilhões estão em construção, em aplicação nos próximos 3 anos, e a Bahia tem que estar preparada para enfrentar essa e trazer e atrair parte desse investimento. São essas instituições que participam do plano conosco, que está sendo construído. Nós fomos buscar a mesma consultoria que fez o primeiro plano e fez o segundo do Mato Grosso do Sul, com a sua experiência para nos ajudar aqui na Bahia, e eu espero que isso avance. Mais informações está no site da ABAF, que é abaf.org, e todos aqueles que puderem e quiserem contribuir serão muito bem-vindos. Essas são as informações que eu queria passar por enquanto, terminando dentro do tempo aí, ajudando a coordenação da casa. Muito obrigado a todos pela oportunidade, e eu fico à disposição.